Este é um dos capítulos mais extensos e importantes da Portaria 464. Nesta seção, a Portaria estabelece os parâmetros para a definição das hipóteses atuariais a serem utilizadas na avaliação. Inicialmente, é definido que os gestores do regime e o atuário deverão definir as hipóteses a serem utilizadas na avaliação, sendo que as mesmas devem ser aderentes à realidade do regime. Essas premissas deverão estar descritas na avaliação atuarial e sua aderência demonstrada em relatório específico. Este relatório é uma das novidades trazidas pela portaria e será obrigatório para todos os RPPS. A fundamentação das hipóteses devem vir de dados provindos da administração, tanto do ente federativo como da unidade gestora. O relatório de análise das hipóteses é uma das novidades da portaria. O mesmo deverá ser elaborado para demonstrar a adequação das hipóteses adotadas. Este terá estrutura mínima, deve ser elaborado por profissional habilitado e ter características conclusivas sobre as principais hipóteses atuariais. Além disso, deve ser encaminhado para a CEPREV. A única exceção de obrigatoriedade é se o RPPS estiver em extinção ou possuir massa de segurados pagos pelo Tesouro. As premissas alteradas que estiverem fundamentadas por este relatório só poderão ser alteradas em exercícios seguintes. A unidade gestora deverá manter banco de dados relativos às informações pertinentes à definição dessas premissas. A portaria também define padrões mínimos prudenciais que agirão em conjunto com a análise histórica para definir as hipóteses atuariais. Os parâmetros mínimos relativos às tábuas biométricas serão duas. Para a sobrevivência de válidos e inválidos, é definido a tábua anual do IBGE discriminada por sexo. Referente à entrada em invalidez, a tábua mínima será a Álvaro Vindas. Temos as seguintes definições para a alteração no perfil da massa. A rotatividade máxima, isto é, o desligamento de servidores pela troca de emprego, é de 1% e deve ser baseado no histórico do regime. Para alterações causadas por falecimento, invalidez e aposentadorias, pressupõe-se que estas não causarão mudanças nas características da massa. As hipóteses relativas ao crescimento das remunerações e dos proventos deverão obedecer aos seguintes parâmetros mínimos. Crescimento anual das remunerações de no mínimo 1% ao ano. Pode ser diferenciada por órgão, entidade, categoria ou carreira. E deverá ser fundamentado em informações encaminhadas pelo ente. Os parâmetros mínimos a serem seguidos para a meta atuarial são os seguintes. Para a definição da meta, deverá ser escolhido o critério que apresentar o menor valor entre o valor esperado da rentabilidade descrita na política de investimentos ou a taxa de juros da curva a termo da rentabilidade dos títulos públicos, sendo que a duração da mesma será dada pela duration do passivo. Apesar destas duas possibilidades, deverá ser escolhida a opção 2 quando o RPPS estiver sendo extinto ou instituído, massa sob responsabilidade do Tesouro, fundo em repartição, RPPS sem ativos financeiros. Para a projeção da data de entrada no mercado de trabalho e a idade de aposentadoria programada, deverão ser utilizados os dados repassados pela administração. Caso os dados do tempo de serviço anterior não existam, utilizar a diferença entre a idade de vinculação ao ente menos 25 anos. Deverão estar presentes no relatório da avaliação itens como premissas de elegibilidade, regras de abono, quantidade de segurados classificados como riscos eminentes, projeção de futuras elegibilidades, comportamento da projeção de gastos para os próximos 4 anos. Na falta de informações sobre o grupo familiar, deverão ser adotadas premissas para apurar os compromissos, sendo que as mesmas deverão estar descritas na avaliação atuarial. Dados como proporção de servidores que possuem dependente, diferença de idades entre servidor titular e dependente, tábua HX em caso de utilização. O próximo capítulo aborda os parâmetros para a definição dos valores de compensação financeira na avaliação atuarial. Deverão ser previstos os valores a receber e a pagar de compensação, sendo que os cálculos deverão ser divididos em benefícios concedidos e a conceder. Para os benefícios concedidos, deverá ser analisada a relação percentual entre o valor compensado e o valor de pagamento de benefícios verificada através do sistema Comprev. Caso estas informações não existam, deverão ser utilizados parâmetros da normativa específica. Referentes aos benefícios a conceder, a estimativa deverá ter por base os dados cadastrais do tempo de serviço passado do RPPS,
sendo que será utilizado o menor valor resultante entre a aplicação do percentual de proporção de tempos de contribuição para efeitos de compensação estimado na avaliação sobre o valor médio per capita dos benefícios pagos pelo RGPS ou o valor médio per capita do fluxo mensal de compensação dos requerimentos já deferidos. Deverá ser adotado critério para estimar o valor de compensação a pagar, sendo que estes deverão ser descontados da estimativa dos valores a receber. E por último, somente poderá ser utilizado a geração atual para estimar estes valores.